Aqui o pastor Fabiano Zacarias, do México. Estamos muito contentes de estar novamente com vocês, aqui juntos para estudar a lição número 4 do material para os obreiros, as 12 lições. O tema de hoje é a essência do problema. Qual que é a essência do problema do homem? A gente já estudou na lição anterior que o homem está separado de Deus, e nós vamos estudar ainda um pouco mais a essência deste problema. Todos os problemas, no ponto número 1, todos os problemas vêm a partir que o homem fica separado de Deus. Todos os problemas, todos. Vamos nos ver aqui no primeiro inciso, princípios da criação. Nós vemos aqui em Gênesis capítulo 1 os princípios da criação. Ele ordenou que a terra produzisse plantas, e as plantas têm a vida na terra. Deus ordenou que os peixes foram gerados nas águas dos mares e dos rios, e os peixes precisam estar nas águas para serem felizes. Nós vemos aqui os princípios da criação. Mas qual que é o princípio da criação do homem? Ali em Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então nós vemos que o homem foi formado do pó da terra, mas ele recebeu o sopro de Deus, o fôlego de vida, o Espírito de Deus, diferente a toda a natureza que Deus tinha criado. E eu faço uma pergunta: se você tira um peixe da água e coloca fora da água, o que acontece com esse peixe? Ele começa a pular, ele começa a se degladiar para tentar respirar, mas ele vai morrer, porque ele foi feito para estar e respirar dentro da água, porque o princípio da criação do peixe é estar na água. Estando na água ele é feliz. Mesma coisa as plantas, as árvores. Se você arranca do solo, se você tira da terra, aquela planta vai morrer, porque ela precisa se alimentar, ela precisa estar na terra. Suas raízes precisam estar dentro da terra para ter vida, porque esse é o princípio da criação das plantas, das árvores. Se você tira a árvore da terra, ela morre. Então, quando nós vemos que Deus soprou o fôlego de vida nas narinas de Adão, nós estamos vendo aqui o princípio da criação do homem. O homem deve estar em Deus para viver. Não com Deus, em Deus, porque Deus é a vida do homem. O homem foi feito com a natureza espiritual, a natureza eterna de Deus. E o único problema então é que o homem se separa de Deus. Esse é o problema fundamental. Desde o momento da separação de Deus, vem toda a dor e a morte do homem. Desde aquele ponto de Gênesis capítulo 3, onde o homem foi expulsado do jardim, então desde esse momento vem toda a dor e vem toda a morte ao homem, porque estamos separados de Deus por causa do pecado. Aquela desobediência de Gênesis 3 chama-se pecado. Isaías 59, 2 diz: Mas as suas maldades, olha, as suas maldades, não é Deus que se separa, é o homem que se separou por causa das maldades, por causa dos pecados. Mas as suas maldades separam vocês de Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. É o nosso pecado, é a nossa iniquidade que nos separa de Deus. Mas alguém vai dizer: mas eu vou deixar então de pecar. O problema é que você não pode pecar, porque você é pecado. Tudo que você faz, até as coisas que aparentemente são boas,
estão embaixo do pecado. Você está separado de Deus. 1 de Pedro, capítulo 1, 16, fala o porquê os nossos pecados nos separam de Deus. E ali diz: pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. O nosso pecado nos aparta de Deus, porque Deus é santo. Então, porque Ele é santo, um ser pecador se separa de Deus. Por isso Ele diz: sejam santos, porque Deus quer estar conosco. Deus quer habitar com o homem. Deus quer amar e cuidar e proteger e dar vida ao homem. Por isso Ele diz: sejam santos. A única forma de voltar para Deus é sermos santos. Mas o que é a santidade? É voltar a ter a vida espiritual. Para isso se precisa do Evangelho de Deus. Gênesis 2, 16 e 17 a gente tem lido em outras ocasiões, mas a gente não vai cansar de ler novamente, porque nós precisamos entender de forma profunda qual é o problema do homem, qual é a essência do problema. Diz ali: e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, coma livremente. Deus é bom, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Deus tinha dado uma palavra. Nós chamamos aliança a essa palavra. E essa palavra é a forma do homem obedecer e adorar a Deus, declarar que Ele é Deus. Em Gênesis 3:6, o homem desobedece. Diz: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. O grande problema é que nós desobedecemos. Alguém dirá: mas foi Adão, foi Eva que eles comeram. Você teria feito o mesmo. De fato, você faz a mesma coisa desde que você nasceu. Assim que você adquiriu consciência, você tem decidido sempre pelo mal. É engraçado, mas você tem que ensinar as crianças a fazer as coisas boas, mas fazer as más, as coisas erradas, ninguém ensina. Ela faz sozinha, porque ela nasceu em pecado e o homem peca. Assim que ele entra na idade da consciência, o homem peca, o homem desobedeceu. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Aqui em Romanos 5:12 está deixando muito claro que não somente foi o pecado de Adão e Eva, o pecado entrou através deles, mas o pecado está no mundo inteiro. O pecado está no homem, entrou no homem, e não somente entra o pecado, mas quando entra o pecado entra a morte, porque agora todos os homens pecam. Todos pecamos, todos temos pecado, e a morte entrou na nossa vida. O problema é que o pecado entrou e o pecado gera a morte espiritual. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22 diz: pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Precisamos entender que quando Adão pecou, Adão e a Eva pecaram, todos morremos. Porque nós somos linhagem de Adão. Nós somos descendentes de Adão. O ADN de Adão, que caiu em pecado, foi passado a todas as gerações futuras. Romanos 3:23 diz:
pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Pois todos pecaram. A palavra diz que todo mundo pecou e todo mundo está separado de Deus. O problema é que o homem está separado de Deus. Por que o homem está separado de Deus? Porque o homem incursionou no pecado. O problema é Satanás. Ele nos enganou. Ele nos fez cair. Ele interveio para que o homem desobedecesse a palavra de Deus, porque Satanás é inimigo de Deus. Satanás foi expulso dos céus e ele nos odeia, porque aquilo que ele queria ser como Deus. Agora Deus tinha dado ao homem ser semelhante a Deus. 1 João diz, no capítulo 3, versículo 8, aquele que pratica o pecado é do diabo. Olha, que forte. A prática do pecado é uma manifestação que você é filho de Satanás. Diz aqui, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Satanás é um rival que ninguém pode vencer. Nenhum homem pode vencer a Satanás, porque ele tem o poder do pecado, que é a morte, sobre a humanidade. Quem é Satanás? Vamos estudar um pouquinho da natureza, da história de Satanás. É importante conhecermos o nosso inimigo. Em Ezequiel, capítulo 28, do versículo 12 ao 19, diz que ele era um querubim. Ele era um ser celestial que Deus criou, que habitava na presença de Deus. Diz aqui: filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden. Aqui nós sabemos que não somente é uma palavra para o rei de Tiro, porque o rei de Tiro não poderia ter estado no jardim do Éden. Quem estava no jardim do Éden, segundo o que nós limos em Gênesis capítulo 3, a serpente Satanás. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio e diamante, berílio, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Satanás, ele teve um princípio. Deus criou este querubim, que depois se chamou Satanás, mas aqui é um querubim. Diz aqui: você foi ungido como um querubim guardião. Eu gosto desta versão, nova versão internacional, porque aqui ela diz de forma muito clara: você foi ungido. Na versão Reina Valera do espanhol diz: você era um querubim protetor. Mas na verdade aqui fica muito claro: ele tinha uma unção. Satanás, neste momento, ele foi preparado com pedras preciosas, etc e tal, mas Deus colocou nele uma unção. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Para ser guardião de quê? Se no céu não tinha inimigo, se no céu não tinha nenhum ser que tinha desobedecido, se rebelado, pecado contra Deus, o que Lúcifer, ou Lucero da manhã, né, estava protegendo? Aqui diz claramente: você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Estava no Monte Santo. Ele estava na mesma presença de Deus, no lugar mais alto do céu. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Houve uma hora, houve um momento onde Satanás, onde este querubim, ele permitiu que a maldade fosse gerada dentro dele.
Deus viu essa maldade nele. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Qual comércio? O que se vendia no céu? Na verdade, Deus não está falando de um comércio de bens. Ele começou a comerciar uma coisa que Deus tinha dado para ele. Ele era o guardião de dar a glória, o louvor a Deus. E ele estava no alto monte de Deus, naquele lugar precioso onde Deus habita, e ele estava entre Deus e as cortes celestiais, os seres que habitam o céu. Ele foi criado como um querubim que tinha o trabalho de guiar os seres celestiais à adoração de Deus. E quando os anjos, os querubins, quando os seres celestiais adoravam a Deus, era feito pela orquestração de Satanás, não Satanás, mas pela direção deste querubim, que guardava o louvor a Deus. Mas ele começou a comerciar com essa glória. E Deus deixa muito claro na palavra que somente Ele é Deus, e a ninguém mais pode ser dada a glória. E aqui no versículo 16 diz: por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus, e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Olha, ele tinha santuários. Satanás, quando era querubim de Deus, era um ministro de um santuário. Ele era um sacerdote nos céus. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu, e reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam espantaram-se ao vê-lo. Chegou o seu terrível fim, você não mais existirá. Este querubim, que era o encarregado de dar a adoração, de funilar toda a adoração a Deus, ele corrompeu sua sabedoria e ele se enganou a ele mesmo, achando que ele poderia ser como Deus, achando que ele poderia receber a glória. A sua beleza, a sua formosura o tornou vaidoso, e ele se achou que ele poderia receber glória. Ele começou a ficar com a glória, a ficar com a adoração, e a produzir, a fazer um levantamento, uma revolta nos céus, porque ele quis, em um momento do seu próprio engano, ele quis ser como Deus. Isaías 14, versículo 12 em diante, também nos revela a natureza deste ser caído, Satanás. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração: olha o que apareceu no coração deste querubim. A ideia, o propósito que surgiu no seu coração: subirei aos céus. Mas escuta só, Deus já tinha colocado ele no monte santo de Deus. Deus já tinha dado um nível incrível. Era um nível mais grande nos céus, mas embaixo de Deus. Deus já tinha dado para ele um lugar muito precioso, um lugar muito glorioso, um lugar de muita honra, de muita autoridade. Mas ele quis mais. Subirei aos céus, erguerei o meu trono. Tudo que
Satanás, aquele querubim, tinha recebido, e não foi suficiente. Ele diz: eu vou erguer, eu vou levantar o meu trono acima das estrelas de Deus. Acima das estrelas de Deus. Ou seja, quer dizer, eu vou estar acima de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, como o Altíssimo. Mas às profundezas do Seol, você será levado, irá ao fundo do abismo. O problema deste querubim, que nós conhecemos como Satanás, foi querer colocar um trono. E trono fala de potestade, de domínio, de autoridade. E ele quis ter um domínio que Deus não tinha dado para ele. No céu somente há lugar para uma vontade, não para duas vontades. E desde o momento que Satanás quis ser a segunda vontade, ele foi expulsado, porque somente Deus governa, ninguém mais. Ele é Deus e não há lugar para duas vontades no céu. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 1 em diante, também revela quem é Satanás. Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. A igreja vai dar à luz, ela vai ganhar a estatura de Cristo. Na verdade, ela vai gerar a vida de Cristo para as nações. Isso é um estudo muito precioso, mas não tem lugar agora para falar disso. E aqui aparece o dragão vermelho. Quem é este dragão? Ele tem 7 cabeças e 10 chifres. Isto fala do governo mundial. As 7 cabeças fala dos 7 impérios mundiais que têm se levantado. Os chifres aqui, 10 chifres, fala de 10 reinos também que manifestam seu governo na terra. Não tem muito lugar agora para falar de escatologia. Um dia a gente fala. E este dragão tem coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu. Nós sabemos pela palavra, né, a exegese bíblica, né, que as estrelas falam de anjos também, ou de governantes, de príncipes. Ele arrastou com sua cauda, né, 1/3 das estrelas do céu. Ele enganou bastantes anjos, né, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Satanás quer acabar com a obra de Deus na igreja. Ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Nós precisamos ler Salmos 2, porque a pessoa que faz isto é o Cristo. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Olha quem é este dragão. Ele é a antiga serpente, Gênesis 3, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Quem é Satanás? É a serpente antiga. É aquele querubim que se rebelou contra Deus e que foi jogado, lançado, amaldiçoado por Deus. Se chama diabo, se chama Satanás. Mas nós temos que entender que ele é enganador. Ele conseguiu arrastar, enganar 1/3 dos anjos dos céus.
Isso é muito impactante, porque os anjos habitavam em perfeição, em pureza, num ambiente de santidade absoluta. E eles viam a glória de Deus, a santidade de Deus, a formosura de Deus. Mas Deus fez este querubim muito sábio, muito poderoso, muito belo. E ele estava comissionado como um guardião da glória. Mas ele enganou os próprios anjos que habitavam no céu. O seu poder é o poder da mentira, o poder do engano. Quando ele fala mentira. É um ser poderoso diante da realidade do homem. E em Efésios 2:2, ele nos diz o seguinte: nos quais costumavam viver, está falando de pecado, nos quais, naqueles pecados costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Satanás agora é o príncipe do poder do ar, ou seja, ele domina a terra, ele domina nos impérios mundiais, ele domina sobre a cultura, ele domina sobre a filosofia, ele domina no ensino que se dão nas escolas, ele domina nas artes, ele domina em todas as esferas de governo humano, porque ele é o príncipe da potestade do ar e ele opera naqueles que vivem na desobediência, naqueles que não têm recebido o evangelho ou que não têm obedecido ao evangelho. Ele é rebelde. Satanás é rebelde, é divisor. João 8:44 nos diz: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, este anjo caído é homicida, ele quer a destruição de todos. E ele é mentiroso, pai da mentira. Nunca fala a verdade. Toda vez que ele fala mentira. Toda vez que ele pergunta, ele faz perguntas mentirosas. 1 João, capítulo 5, versículo 19, nos diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno. Precisamos entender que o mundo está embaixo da autoridade e do poder de Satanás. Ele é o príncipe deste mundo. Jesus fez esta declaração. Aqui em João capítulo 12, versículo 31, Jesus falou: chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Jesus chamou a Satanás príncipe do mundo. Em João 16:11 também. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Jesus fala que Satanás é o príncipe deste mundo. O que significa príncipe? É um rei, é quem governa, é quem tem a autoridade. Satanás é o príncipe deste mundo, mas é um príncipe julgado, é um príncipe vencido por Jesus, o Cristo. 2 Coríntios 4:4 nos diz: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aqui Paulo, em 2 Coríntios, está declarando que Satanás é o Deus desta era, deste século, desta geração. Mas aqui diz Deus com D minúscula, porque é um falso Deus. Ele quer se aparentar, ele quer se fazer como Deus, mas ele não é Deus. Ele não é. Ele é o Deus desta era. As pessoas adoram a Satanás,
mesmo sem elas saberem. Muitas pessoas acham que estão adorando a Deus quando adoram uma imagem, um ídolo, mas eles estão adorando a Satanás. Muitas pessoas estão achando que elas são livres do poder do diabo, mas na verdade tudo que elas fazem está embaixo da autoridade e da direção que Satanás dá a este mundo. E ele somente procura a nossa destruição. João capítulo 10, versículo 10 diz: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Satanás, ele é o ladrão. Ele é um mentiroso. Ele é um homicida. Ele é orgulhoso. Ele está amaldiçoado por Deus. E ele vem para roubar. Ele vem para matar e destruir. Efésios 6, 10 ou 20 nos fala agora qual é a composição de governo das trevas. Diz ali: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta, olha só, a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E continua falando aqui Efésios 6 da armadura de Deus. E na verdade essa armadura de Deus é Cristo em nós. É realmente colocar a vida de Cristo, a verdade do Evangelho, a verdade, as profundezas do Evangelho como cobertura da gente, para que Satanás não possa nos vencer. Mas aqui eu quero salientar que diz a palavra que a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes. Que são os poderes? É uma escada de autoridade. Satanás está organizado em poderes, autoridades, dominadores deste mundo de trevas e forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O governo de Satanás está organizado. Jesus também falou disso, que Satanás não está dividido, senão seu império cairia. Mas na verdade ele está organizado. Ele tem dominadores, poderes, que é o mais alto, depois autoridades. Está falando de jurisdição, está falando de terreno de governo que ele tem. E ele tem poderes, isto é, sobre as nações, autoridades, dominadores deste mundo das trevas, que são mais regionais, e forças espirituais são os demônios, né, de nível terra, pessoal. Satanás está organizado. 2 Coríntios 11, versículo 14 diz: isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Mas eu quero que você entenda, anjo no grego significa mensageiro. Então ele se disfarça de mensageiro de luz ou da luz. Quem é a luz? João 3 diz que Jesus é a luz. Então Satanás se disfarça de Jesus com um falso evangelho. Eu quero que você entenda a origem de Satanás. Ele estava com Deus, ele é muito sábio. Quando ele foi expulsado do céu, ele se corrompeu. Ele arrastou os anjos do céu e agora ele manipula e governa os homens. Ele também se disfarça de um mensageiro de luz. Ele usa até a religião para enganar as pessoas. 1 de Pedro capítulo 5, versículos 7 e 8 diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Lancem sobre Jesus toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O trabalho de Satanás é estar em volta da gente, em volta da igreja, em volta das pessoas que Deus tem chamado
para enxergar qual deles está ansioso, qual deles não tem claro o Evangelho e roubar isso. Ele roubou a palavra de Eva porque ele não tinha muito clara a palavra de Deus. Ele rouba, né? Ele está à espreita das pessoas que estão ansiosas para destruí-las. Ele quer devorar, ele quer comer, ele quer tirar o Evangelho da sua vida. João 16:11 diz: e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então, a essência do problema qual é? A essência do problema vem pela influência de Satanás. Gênesis 3:1. Satanás é o enganador. Satanás é o nosso inimigo. Segundo, a essência do problema é que o homem pecou. Gênesis 3:6. Satanás introduziu o pecado e o homem peca. E Gênesis 3:23. Deus expulsou do jardim Adão e Eva. O homem foi separado de Deus. O homem não pode resolver estes problemas por si só. O homem não pode vencer Satanás. Satanás agora é seu dono, seu pai. E o homem está escravizado a Satanás. O homem peca, o homem não pode deixar de pecar. Mesmo que ele queira, não pode. Porque está separado de Deus, que é o terceiro problema. O homem não pode deixar de pecar porque não está com Deus. Somente quem está com Deus pode parar de pecar. Esses três são um problema. O homem está separado de Deus pela influência de Satanás, por causa do pecado. Essa é a essência do problema. Para isso que Deus enviou Jesus, seu Filho, chamado o Cristo.